Amém, amados irmãos. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui e eu quero novamente, para você não perder a leitura, vamos repetir novamente. No Êxodo capítulo 3, o versículo de número 10 e 11, que diz a palavra de Deus: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? A Bíblia, quando nós pegamos esse livro do Êxodo, vai mostrar para nós o final da vida de um homem chamado José. E o capítulo 2 ele vai contar sobre a biografia de um homem chamado Moisés. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, vai falar sobre os descendentes de Jacó, que quando eles se mudaram para o Egito, cada um com a sua família, o número de almas da família de Jacó era um pouco grande, extensa, na faixa de 70 pessoas. E José, então, já estava no Egito. Mas a Bíblia vai dizer também que depois da morte de José e todos os seus irmãos, houve uma grande prosperidade naquele local. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava prosperando sobremaneira. Estava um número muito grande de povo israelita. E nesse cenário entra um novo rei no Egito, e esse rei ele fica muito preocupado com a prosperidade dos filhos de Israel. De uma certa forma, ele ficou com medo de perder o seu trono, ele ficou com medo de que o povo israelita pudesse, no futuro, juntar-se com seus inimigos e guerrear contra o povo do Egito. Então a Bíblia vai dizer que ele coloca carga sobremaneira sobre o povo de Israel. Glória a Jesus. E neste cenário, no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que um varão da casa de Levi, ele casou-se com uma filha de Levi. E a Bíblia vai dizer que ele concebeu, a mulher concebeu e teve um menino que era muito formoso, e escondeu-se por 3 meses, porque o novo rei do Egito deu uma ordem para as parteiras, que todos os filhos homem que nascesse, era que não deixasse viver, era para tirar-se a vida. Aquela mulher, a mãe de Moisés, o menino era muito belo de aparência, diz a Bíblia, ela conseguiu mantê-lo escondido por durante 3 meses, mas quando viu que a situação estava ficando caótica, perigosa, a Bíblia vai dizer que ela faz um cesto de junco e coloca sobre o rio Nilo aquele menino e coloca com a fé que ela tinha sobre rio abaixo, esperando que a proteção divina fosse acolher aquele menino. A Bíblia vai dizer que as filhas de Faraó, ela estava se banhando no rio Nilo quando viu aquele cesto. Ela pega aquele menino lindo, formoso, e a filha de Faraó então cria aquele menino, dando todo tipo de estudo, toda a estrutura que um ser humano podia dar. Nesse tempo Moisés ficou muito estudado. Nesse tempo Moisés, ele vira um cientista nato. Se fôssemos para comparar nos dias atuais que estamos vivendo, podíamos comparar com um homem de primeira linha, de primeira classe, um homem muito pensador, inteligente, um homem que também era guerreiro. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele também tinha acesso aos hebreus, e que depois de uma certa idade, Moisés ele vai para a casa da sua verdadeira mãe, visitar o seu povo, os seus irmãos, e de repente Moisés se depara com um egípcio, irmão de criação, estava judiando daquele homem hebreu. A Bíblia vai dizer que Moisés então entra em contenda com aquele homem
e Moisés acaba matando a facadas aquele homem. E a Bíblia vai dizer que Moisés olha para um lado, para o outro, não contempla ninguém. Então Moisés agora esconde aquele homem na areia. O tempo passa, alguém diz para Moisés que viu tudo aquele acontecimento e que Moisés não precisava se esconder, que grande parte das pessoas sabia, mas Moisés agora temia pela sua vida. E Moisés então sai daquele país do Egito e vai para uma terra distante para esconder, com medo de represária, com medo de vingança. Moisés, em primeiro lugar, ele queria que o povo hebreu o reconhecesse como livramento, como livrador, libertador do povo hebreu. Mas aquele povo naquele momento não queria saber, porque via em Moisés naquele momento um homem assassino, um homem que não tinha moral para fazer as coisas. Interessante as coisas de Deus, que Deus chama o homem, mas não adianta o homem atropelar o tempo, não adianta o homem querer subir por 2 degraus de uma vez, porque tem um tempo certo de Deus abençoar. Se você tem um chamado da parte de Deus, meu irmão, meu amigo ouvinte desta palavra, espera no Senhor, porque no momento certo, no dia certo, Deus vai levantar as suas mãos e vai lhe trazer para todo o povo o reconhecimento que Ele chamou você para uma boa obra. Moisés então não foi aceito no meio do povo hebreu. Moisés agora estava com 40 anos de idade, e Moisés, para não morrer à espada, ele tem que fugir para uma terra. E a Bíblia diz que Moisés agora, com 40 anos fugido de longe do seu país, Moisés encontra-se com um homem chamado Jetro. E ali Moisés conhece a filha de Jetro e contrai um matrimônio, um casamento. Moisés agora, o tempo vai passando. Moisés achava que todo o seu tempo, toda a sua vida havia se passado, havia se perdido. É isso que acontece com cada um de nós. Nós estamos há tanto tempo, às vezes, na igreja, achamos conosco que o nosso tempo já passou, achamos que a nossa chance de fazer alguma coisa já foi-se embora, mas a Bíblia diz em Salmos que até na velhice nós daremos frutos para Deus. Não se desanime, não se desespere. Esse acontecimento que estamos vivenciando, no momento mundial que estamos passando, eu quero te dizer uma coisa como profeta da parte de Deus. Se você tem um chamado da parte de Deus, se prepara, porque não é esta pandemia, não é esse momento terrível que estamos vivendo que vai tirar, aleluia, o chamado que o próprio Deus o chamou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que passaram-se 40 anos. Moisés agora com 80 anos, estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. No capítulo 3 de Êxodo, no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que Moisés então depara com uma cena que ele estava acostumado a ver entre aspas. Uma cena, por que entre aspas, irmão Jamil? Porque ele contemplou uma sarça queimando. Uma sarça queimar para Moisés, para os olhos de Moisés era natural. Mas uma sarça não ser consumida, isso era sobre-humano. Moisés teve que prestar atenção naquilo, porque aquilo não era simplesmente uma sarça queimando. Aquilo era Deus que estava presente, tentando notificar a Moisés aquilo que Deus queria dele. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos na condição de Moisés. Muitas vezes as coisas estão acontecendo no nosso lado. Nós vemos que é uma coisa sobre-humana, mas nós temos que parar para prestar atenção em tudo que Deus nos dá de sinal. Porque aquilo que Deus nos dá de sinal é bom para nós entendermos que é o próprio Deus falando conosco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Moisés agora
a Bíblia vai dizer que Moisés contempla aquilo que sente que era sobrenatural. A Bíblia vai dizer que Moisés pensa no seu pensamento: eu vou me virar para contemplar aquela grande visão que eu estou tendo. Mas Deus brada com Moisés e diz: olha, não se achegue para este local, porque o local que você pisa é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se apresenta para Moisés com 80 anos de idade, uma vida que já tinha perdido a esperança, uma vida que já tinha se sucumbido, achando que não tinha mais jeito e que não havia mais luz no fim do túnel. Quem sabe a minha e a tua situação nessa noite? Quem sabe as nossas esperanças já se esvaiu? Quem sabe as nossas esperanças já se acabaram com promessas que foi feita no passado? Quem sabe esse tempo de crise existencial que nós estamos vivendo tem deixado-nos desanimados a lembrar que Deus ainda é Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Mas eu tenho um recado, uma notícia da parte de Deus para te dar. Tudo que Deus disse para você, se foi Deus quem falou, Ele vai te sustentar para cumprir a sua própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus apresenta para Moisés, Deus fala para Moisés o que Ele quer de Moisés. Na verdade, havia um povo aprisionado, sendo escravo, vivendo num cativeiro no Egito. E Deus então chama Moisés e fala da sua obra específica que Ele tinha sobre a vida de Moisés para salvar aquele povo. Aleluia! Moisés, quando ouve Deus falar, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 3 e o versículo de número 11, que Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá, aleluia, quem sou eu que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés achava 40 anos atrás que com a sua força, que com o seu vigor, que com a sua saúde, com as suas habilidades de briga, com a sua mente fértil para as coisas do mundo, ele achava que estava pronto, estava preparado para liderar um povo, o povo de Deus. Mas Deus não nos chamou para liderar através da nossa própria capacidade. Deus não nos chamou para liderar por causa do nosso dinheiro e por causa da nossa conta bancária. Deus não nos chamou, aleluia, para liderar por causa da nossa aparência. Oh, amados e queridos irmãos, preste atenção na palavra de Deus nessa noite. O que eu estou querendo dizer é que se Deus te fez uma promessa, não importa se você é feio, se é bonito, não importa se você é preto, se é branco ou se é vermelho, não importa o número de sua conta bancária, o importante é que quem te chamou, Ele é fiel para ir até o final com você e fazer as coisas prosperar à sua maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, aqui ele teve algumas crises que eu gostaria de falar. Moisés, a princípio, ele teve 3 crises diante de Deus. A primeira crise que Moisés teve foi a crise de identidade. A segunda crise que Moisés teve foi a crise de revelação. E a terceira crise que Moisés teve foi crise de credibilidade. A primeira crise, vamos falar da primeira crise, a crise da identidade. Moisés, no capítulo 3, versículo 11, ele falou para Deus: quem sou eu que vá até Faraó para que tire o teu povo do Egito, o povo de Israel? Moisés, ele não sabia quem ele era, com 80 anos, ele não sabia ainda quem ele era, porque ele achava que quando ele tinha 40 anos, ele estava pronto para liderar, ele estava pronto com 40 anos para fazer e acontecer. Mas as coisas de Deus não funcionam desta forma.
A coisa de Deus funciona em primeiro lugar. Eu tenho que ter um chamado da parte de Deus. A segunda coisa para funcionar tem que estar no tempo certo e no lugar certo para que Deus possa me usar. Aleluia. Não é da forma que eu desejo, não é da forma que eu almejo, não é da forma que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer sobre a vida de Moisés, e nós vemos bastante exemplos dentro da Bíblia Sagrada de pessoas que não sabiam quem ele era. Vamos citar uma pessoa aqui. Aleluia. Isaías, um homem profeta poderoso no Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que Isaías só servia para apontar o dedo para as nações, para o povo. No capítulo 1, versículo 4, no capítulo 3, versículo 11, no capítulo 5 de Isaías, versículo 8, 11, 18, 21, 22 e 23. A Isaías só aponta, serve para apontar o dedo para as nações. Mas a Bíblia vai dizer que quando seu primo Uzias morre, Isaías, que vivia na sombra do seu primo, ele teve um encontro real com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, ele começou no capítulo 6, versículo 5, ele deu um brado gritando para Deus: ai de mim, que vou perecendo, aleluia, que os meus olhos viram o Senhor. Isaías começou a entender quem ele era. Isaías começou a entender o que ele era. Isaías começou a entender por que Deus queria levantar e para que ele havia chamado. Isaías começou a entender que Deus é poderoso. Isaías começou a entender que Deus não nos chamou para julgar A e nem B. Isaías começou agora a entrar dentro dos prumos que Deus lhe concedia que revelasse. Ai de mim, que vou perecendo, que eu convivo no meio de homens com lábios impuros, e o homem de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Isaías pensava que ia morrer. Aleluia, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor, ele pega um prendedor de brasa, uma tenaz, e vai debaixo do altar de Deus e pega uma brasa, abre a boca de Isaías e queima a língua com aquela brasa, aleluia, em Isaías. E aquele anjo diz para Isaías bem claro, com esta brasa que queimou a sua língua, aleluia, os seus pecados, a sua boca, ela foi purificada. E quando Deus nos purifica, a nossa boca é para trazer boas novas, boas notícias da parte de Deus, do Senhor, porque o Senhor nos chamou para profetizar bem, para profetizar paz, para profetizar bênção, para profetizar alegria para a vida dos que nos cercam. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías agora encontra a sua identidade. A segunda crise que Moisés teve foi crise de revelação. No capítulo 3, no versículo de número 13 e 14, está escrito assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? E que lhes direi? Que eu lhes direi? Aleluia. Isaías agora ele tem crise de revelação. O que eu vou dizer? Eu quero dizer uma coisa para você, amado, que nós precisamos de crescer na revelação de quem é Deus, mais do que no âmbito teológico. Nós precisamos conhecê-lo a Deus numa intimidade relacional. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou citar aqui o nome de uma pessoa que tinha uma intimidade relacional com Deus, com o Senhor.
A Bíblia vai dizer, no capítulo 14 de João, no versículo de número 22, quando Jesus então ele faz a sua despedida dos seus discípulos, e se eu fosse pregar esse versículo, eu pregaria subordinado ao tema Noite de Revelação, porque foi um dia em que, aleluia, houve muita revelação da parte de Jesus para os discípulos. Jesus estava ali num jogo de perguntas e respostas, mas no versículo de número 22, no capítulo 14 de João, o discípulo ele lhes dirige a Jesus, um discípulo chamado Judas, ele dirige-se a Jesus e pergunta, olha a expressão da pergunta que o discípulo Judas fala: Senhor, de onde vem que tu has de manifestar a nós e não ao mundo? Se você parar para pensar a profundidade, irmão, dessa pergunta, oh meu Deus, em primeiro lugar, ele demonstrou para nós aqui aprender que ele tinha uma relação de intimidade com o Senhor Jesus, de mestre e discípulo. Em primeiro lugar, ele trata Jesus de Senhor. Ele fala: Senhor, de onde vem que tu has de manifestar a nós e não ao mundo? É profundo esse negócio, porque muitas pessoas, no intuito de fazer até mesmo letras musicais, sejam gospel, seja ela de qualquer tipo, ele não trata às vezes Jesus como é devido. Muitas vezes fazemos letras de hinos para dar consonância, para dar rima, nós chamamos Jesus de você, não damos a devida graça, não damos a devida, não tratamos Jesus como lhe é devido. Jesus não é você, não podemos chamar Jesus de você, porque Jesus, aleluia, Ele não é o nosso irmão mais novo. Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa alma. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para dar salvação para a minha vida, para a nação, para o mundo. Nós temos que tratá-lo da maneira que é correta lhe tratar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, para a eternidade. Por isso devemos tratá-lo com respeito. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele começou a entender. Ele diz: de onde vem que tu has? De onde vem? De onde vem? Ele começou a entender que para ser um cirurgião, um dentista, um bom médico, um bom profissional, aleluia, secular, tinha que ter estudo, tinha que enfiar a cara em livro, mas quando fala de revelação da parte de Deus, aleluia, a primeira coisa tem que Deus nos encontrar. A Bíblia diz no capítulo 16 de João, que Jesus fala para os seus discípulos, que não fossem vós que escolhestes a mim, mas sim eu vos escolhi a vós, para que vades de fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus está dizendo que Ele se revelou a nós primeiro, e se nós quisermos continuar na revelação de Deus, nós temos que andar em atitude de adoração, nós temos que andar em atitude como homem, como mulher, como filho de Deus. Aleluia. De onde vem que tu has de manifestar a nós e não ao mundo? Ele começa a entender que as coisas de Deus, ela é baseada nas revelações, e o Senhor, Ele revela-se a quem Ele quiser. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso aqui
É muito bonito, essa palavra é linda. Mas Jesus, Ele quer nos tomar pela sua mão. Jesus, Ele quer que tenhamos uma intimidade com Ele relacional. Jesus quer que tenhamos um relacionamento espiritual com Ele. Nós estamos num tempo, irmãos, que estamos vivenciando uma crise, e as pessoas estão batendo a cabeça, desesperada, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, você não terá crise de revelação nesse momento, porque não é momento para ter crise de identidade, e nem ter crise de revelação. Porque Deus já te chamou e já te deu o nome e já te falou quem você é. Deus já te deu uma identidade. Aleluia. Deus já te revelou para você, aleluia, o que você é. Você é filho dele, foi chamado para andar, aleluia, e praticar as boas obras. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. A primeira crise que Moisés ele teve foi crise de identidade. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso 24, que Moisés ele recusou de ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele recusou de ser chamado de neto do Faraó. Moisés ele recusou de ser chamado príncipe. No entanto, no momento, Deus ainda não queria que ele fosse o tal libertador do povo hebreu. No entanto, Moisés tinha que aprender as coisas da vida, ele teve que fugir. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Nós estamos passando por um momento que nós queremos que venha vitória sobre a nossa vida sem termos luta. Nós estamos vivenciando um momento que nós só queremos, pedimos, dá, mas não queremos ter dificuldade na nossa vida. Nós estamos passando por um momento de debilidade, em que as igrejas estão vazias, não possamos ter aglomerações por conta dessa pandemia que está acontecendo. Mas em meio a essa crise, em nome de Jesus, eu te digo, não perca a identidade de quem você é, não perca a revelação, aleluia, que Deus lhe deu, porque Deus é poderoso para transformar a tua vida e para te dar a tua vitória em nome de Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Moisés teve a crise de identidade, a primeira crise. Aí ele diz, quem sou eu? Ele não sabia quem ele era. Moisés teve a segunda crise, que foi a crise de revelação. E a terceira crise que Moisés tivera foi a crise de credibilidade. A crise de credibilidade. É difícil quando não se tem credibilidade em lugar nenhum. No capítulo de número 4, versículo de número 1, está escrito assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Irmão, quando o homem cai com falta de credibilidade em si mesmo, é complicado, porque uma vez que Deus chamou, ele precisa ir, ele precisa marchar, ele precisa saber que a partir daquele momento Deus é com ele. Ele teve essa crise de credibilidade e ele falou, Senhor, mas o povo, eles não vão crer na minha voz. E quando eles perguntar para mim, Senhor, o que eu vou dizer?
Eles vão dizer que o Senhor não apareceu a mim, o Senhor não apareceu a mim. Aí, irmão, depois que Deus chama o homem, depois que Deus transforma o homem, Deus ainda tem que empurrar o homem. Porque depois que Deus chama Moisés, depois que Deus alinha Moisés a um propósito que Deus quer, Deus ainda ele tem que dar alguns sinais para Moisés, e esses sinais que Deus coloca em Moisés, é imprescindível para ele, porque ele precisa mostrar esses sinais para que as pessoas pudessem crer. Uma coisa eu quero te dizer nessa noite, você que nos ouve essa live, eu quero te dizer que a crise de identidade não é para nós. A partir do momento que Deus nos chamou, a partir do momento que Deus nos chamou para a sua obra, olha, crise de identidade não é para nós, nós somos filhos e pronto. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 12, que o Senhor disse: eu vim para o que era o meu, mas os meus não me aceitaram. Então abriu exceção para nós, que não éramos judeus, não éramos chamados pelo decreto do Senhor. Então abriu essa exceção para mim e para você. A partir desse momento, essa identidade nasceu em nós, nós temos identidade. E Deus nos revela a cada dia o que temos que fazer. Agora Moisés está sem credibilidade, Deus agora tem que colocar 3 sinais na vida de Moisés. No capítulo 4 de Êxodo, no versículo de número 2 em diante, o Senhor fala para Moisés: o que você tem na mão? Deus dá 3 sinais para Moisés, que são imprescindíveis para Moisés. O primeiro sinal que Deus deu para Moisés era um bordão que transformou em cobra. O segundo sinal que Deus deu para Moisés é que a mão leprosa, depois ele colocava a mão dentro e tirava, a mão ficava sanada. E o terceiro sinal que Deus deu para Moisés foi sangue. Deus olha para Moisés e pergunta: o que você tem na mão, Moisés? Aí Moisés fala para Deus: olha, Senhor, eu tenho um bordão, eu tenho um cajado na minha mão. E Deus fala para Moisés: solta no chão esse cajado. Moisés solta o cajado no chão. A Bíblia vai dizer que o cajado ele se transforma numa cobra. Vou te dar esse sinal para você apresentar para o povo e dizer que sou eu. Interessante que Deus, Moisés ele chega para Deus e diz: olha, o que eu vou dizer? Vou apresentar ao povo e dizer que eu sou, que eu sou, o que é isso? Isso não é um nome próprio. E tem tantas pessoas enganadas com esse eu sou, porque esse eu sou, ele é o que eu precisar. Eu sou, ele é, aleluia, o que eu preciso para o momento, ele é. Por isso que ele está dizendo: o meu nome é eu sou, Moisés. Eu sou o que você precisar no momento que eu seja, eu vou ser. Eu vou ser o vento oriental, Moisés, que vai abrir o mar vermelho para o povo passar. Aleluia! Eu sou, Moisés, a rocha que você bateu com o cajado para dar água para o povo beber. Eu sou. Moisés, eu sou a saúde da vida do povo, porque sem mim nada podeis fazer, Moisés. Eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou o que você precisar que eu seja para o teu momento. O que você está precisando? O que você precisa de Deus nesse momento? O eu sou nessa noite está com as mãos estendidas sobre a sua vida e dizendo: eu sou o que você está precisando nessa noite.
Não temas, que eu sou o que você precisar que eu seja para resolver os teus problemas. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que quando o bordão de Moisés ele transforma, aleluia, em cobra, Moisés ficou temeroso em pegar e ele corria da cobra. Aí quando Moisés, de tanto Deus relutar, ele pega pela cauda, aleluia, e transforma novamente no bordão. Eu gostaria muito, irmãos, de continuar a falar sobre mais 3 crises ainda de Moisés, que Moisés teve. Depois dessa crise de credibilidade, ainda Moisés teve a crise de habilidade. Deus falou com ele, ele falou: não, Senhor, eu não sou um homem eloquente. Ele estava achando que a habilidade de falar dele, Deus não usaria aquela habilidade que ele tinha para falar. Então Deus falou: olha, eu vou mandar Arão. Eu gostaria muito de falar sobre isso, mas da próxima oportunidade nós vamos continuar essa mensagem. Moisés teve a crise de habilidade. Moisés, ele também teve uma outra crise que chama crise de indisponibilidade. Então preste bem atenção. Nós estamos aqui com identidade, nós estamos aqui com revelação de Deus, e nós estamos aqui com credibilidade. A palavra que sair da nossa boca vai sair porque Deus mandou que saísse. Aleluia, nenhum mal vai te tocar, irmão, irmã. A tua casa, em nome de Jesus, nessa noite, vai ser protegida, porque a tua casa, a tua família, a tua causa é propriedade do Senhor. Aleluia, acredita nessa palavra, porque Deus é contigo, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui. Eu, nesta noite, gostaria de ler os pedidos de oração dos irmãos que pediram oração em seu favor, em favor de sua família. E o irmão Celso, ele pede oração por ele e família. A irmã Célia pede oração por toda a sua família. O irmão Marcos pede oração por sua saúde e por seus familiares. E eu quero orar também pela vida do irmão José Bispo, pela família, pela igreja que está lá no Orestes Lopes de Camargo, os irmãos ali que cooperam conosco na irmã Cremilda, nas quartas-feiras, até antes dessa pandemia. Eu acredito e espero em Deus que logo nós iremos retomar o trabalho. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E nós vamos orar para que tudo isso passe e a bênção de Deus, ela venha sobre a nossa vida. Se nós quisermos bênção, nós temos que passar por tribulação. Então nós vamos orar a Deus, para que Deus possa nos conceder a nossa vitória. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Nós vamos orar e logo após nós estaremos encerrando, dando a bênção apostólica no nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, porque nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus, Ele é poderoso para visitar a sua causa no nome de Jesus. Oremos agora. Maravilhoso Deus, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos. Nós nos alegramos, Senhor, por Tua bondade, por Tua graça e pela Sua companhia que tens passado aqui conosco nessa noite, nessa live, ó Deus, a qual a Tua palavra, eu tenho certeza que tem encontrado o coração cheio de guarida. Ó, meu Pai, continua abençoando as vidas, Senhor, que estão dependentes da Tua mão, da Tua voz, e que o azeite, Senhor, o bálsamo de Gileade, em cada família agora passe dando consolo e a Tua graça. Que toda a Tua graça, Senhor, alcance cada um.
Os irmãos Orestes Lopes, Senhor, abençoe poderosamente de uma forma maravilhosa. O pedido de oração do irmão Celso, Senhor, e família, opera sobre a vida dele, a vida da irmã Célia, que pede oração para toda a sua família, o irmão Marcos, que pede também oração por sua saúde e pelos seus familiares. Ó Pai Celestial, derrama a tua bênção, seja conosco, despeça teu povo na tua paz, dando uma boa noite, Senhor da glória, de bênção, de graça, e que as tuas mãos ela seja conosco, em o nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica do lugar em que você está. Nós estamos encerrando essa live nessa noite, colocando uma vírgula, e na quinta-feira estaremos aqui novamente para pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, ela pousa em cada coração e todos possam dizer amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.